samaritano saiu a entardecer. O pobre encontrou, ferido a gemer, parou a montaria e ao pobre socorreu. Com esse belo gesto cumpriu a lei de Deus. O bom samaritano saiu a entardecer. O pobre encontrou, ferido a gemer, parou a montaria e ao pobre socorreu. Com esse belo gesto cumpriu a lei de Deus. O levita e o sacerdote, que eram tão religiosos, fecharam seu coração para o pobre sofredor. A fé sem obra é morta, não adianta, meu irmão. A verdadeira caridade nasce do nosso coração. A verdadeira caridade nasce do nosso coração. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso exalar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás
Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Boa noite, meus irmãos. Feliz ano novo a todos, né? Nessa data, né, dia 1º, comemorar o Dia da Paz. Mas a gente sabe que é uma simples troca de calendário, né? Mas, como a gente já comentou, nossos corações se enchem de esperança, né? Na mudança, que seja a nossa mudança interior, a nossa reforma íntima, a nossa mudança de atitudes, que possamos colocar esse gás, né, esse estímulo no nosso interior, no nosso espírito, no nosso sentimento, no nosso pensamento, para que possamos nos melhorar, né? Não é só trocar de carro, só, né, conseguir um emprego novo, enfim, mas principalmente é mudar a nossa forma de agir, os nossos pensamentos. Então vamos orar nesse momento, fechar os nossos olhos, com muita gratidão, agradecer o Pai maior, agradecer a Jesus por essa oportunidade que temos agora aqui, no início do ano, de estarmos juntos, unidos, em elevação, em contato com essa espiritualidade amiga, em contato com os nossos protetores, com os nossos anjos guardiões, em contato com Jesus, quando muitos dos nossos irmãos ainda não estão lembrando da fé, da oração, não estão lembrando desse mestre. Então agradecemos imensamente, Senhor, pelo ano que passou, pelo ano que se inicia, pela saúde, pela vida, pela paz e pelo amor que tem Jesus para com todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. E com essa prece, damos início então à doutrinária da noite de hoje. Está a cargo do nosso irmão Luiz Azambuja, trabalhador dessa casa, coordenador do estudo do Evangelho, enfim, está sempre presente nessa seara. Então pedimos à espiritualidade amiga, aos protetores, que possam orientar, principalmente o protetor, que possam incluir nesse momento, e com amor, com certeza, preparou essa mensagem para todos nós. Nós te passamos a palavra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Um feliz ano novo para todos, abençoados por Jesus, nosso querido e amado Mestre. Como disse a nossa irmã, é interessante essa época do ano, e o tema vem a calhar bem propositalmente para essa época do ano. Nós nos envolvemos nas festas de fim de ano
com a drogadição, com o alcoolismo, com a sexolatria, com a desordem social, em nome de uma comemoração, na transição de uma data para outra. Haverá um dia que a nossa condição moral fará com que nesse momento nós nos coloquemos em estado de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui encarnados num processo de busca evolutiva. Mas, enquanto lá não chegamos, vamos conduzindo as nossas vidas. A nossa irmã dizia que a cidade está vazia e que a maioria dos nossos irmãos que frequentam a casa devem estar na Praia da Pinheira e em outras praias. Mas com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, os mentores espirituais estão aqui, como se diz na linguagem moderna, fazendo um link de ligação com os nossos irmãos. Porque existe um vínculo com a casa, existe um vínculo com o grupo social que aqui frequenta esta casa. E em nome dessa falange de Francisco de Assis, estão os nossos irmãos correndo daqui para lá, de lá para cá, para tentar socorrer, auxiliar, intuir e conduzir aquelas pessoas. Nesse momento, algumas pessoas, levadas pelas festas, estão lá festejando, bebendo, e nós nos colocamos em oração. Essa casa, tenho certeza, está repleta de irmãos nossos desencarnados. Aqueles que nos acompanham e aqueles que vieram para criar esse link com os nossos irmãos, criar um link com os nossos hospitais, criar um link com várias instituições, inclusive co-irmãs, para que se possa propagar a mensagem de Jesus. Nós temos que desmistificar essas questões. O Espiritismo veio para justamente esclarecer, nos tirar da cegueira, nos mostrar o caminho da evolução, o caminho que devemos buscar para nos melhorarmos, para nos entendermos, para crescermos moralmente. Todo mundo sabe o que é uma cegueira. É a perda da visão. A perda da visão deve ser uma coisa incrível, graças a Deus nós a temos. Mas tem um espírito no capítulo 8 do Evangelho, chamado Vianney, que nos fala que muitas vezes é melhor que sejamos cegos. Porque aí procuraremos nos elevar a Deus e buscar as coisas de Deus. Porque não temos os olhos para nos corromper a alma pelas questões materiais. Essas questões ilusórias que não existem, não da forma que nós entendemos. E é isso que nos torna cegos perante os ensinamentos de Jesus. Veja que interessante. Esse é um assunto, né, que causa um mal-estar nas pessoas. Porque chama a atenção das pessoas a necessidade que elas voltem o seu olhar, o seu pensamento para outras questões. E são questões íntimas, nossas, particulares, que afetam o nosso grupo social, seja familiar ou comunitário. Nós lembramos que em outra casa co-irmã, em que nós utilizamos esse tema numa exposição doutrinária, as pessoas se mexiam na cadeira, as pessoas ficavam mal acomodadas, dependendo do que se falava, as pessoas reagiam. Queridos irmãos, a doutrina espírita, ela vem para nos esclarecer. Nós não viemos para cá, para frente, para julgar e chamar a atenção de ninguém. Primeiro nós, quando preparamos um tema para o estudo, para o trabalho, nós pensamos em nós, nos nossos defeitos
nos nossos problemas, nas nossas deficiências e compartilhamos com os nossos irmãos esses conceitos, essas interpretações. E a gente pediu muita inspiração na espiritualidade amiga para o tema. E só caía esse tema. Caiu para nós o cego de Jericó. Quem é que conhece? Pode levantar a mão. Quem conhece a história do cego de Jericó e Jesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamos conhecer mais as coisas de Jesus. Porque muitas histórias são metáforas. Vejam bem, um espírito de escola como Jesus, que planejou e criou esse planeta, para nos dar a possibilidade, para nos trazer e nos dar a possibilidade de evoluir, preparou milhares de anos antes a encarnação missionária de Bartimeu, que é o cego de Jericó. Os apóstolos perguntaram, mas mestre, por que ele é cego? Porque ele cometeu faltas em outras encarnações ou porque os seus pais cometeram faltas? Não. Esse nosso irmão veio com esta missão, para que a gente mostrasse o poder de Deus sobre as questões materiais. Tanto que Jesus acaba com a cegueira de Bartimeu com a palavra, com o poder do verbo. Tem outro cego que ele usou a saliva, usou o barro, passou nos olhos e fez com que visse, que enxergasse. E nós? E nós que nascemos com a condição de enxergar e ver o nosso mundo ilusório, material, e que somos cegos espiritualmente. Não somos cegos espiritualmente? O que nós conhecemos da vida e da moralidade? Ilusoriamente nos conduzimos na vida. E o que mais trava o nosso progresso é essa cegueira espiritual. Porque ela calcifica nos círculos viciosos da materialidade, ela se calcifica. Elas nos tornam incapazes de enxergarmos as verdades, a verdadeira vida, a mensagem de Jesus. Eu contei mais ou menos rapidamente a história do cego de Jericó, Bartimeu, e Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, né? As pessoas naquela época aleijadas e que tinham deficiências físicas, né? Elas eram jogadas à rua e viviam de esmolas. E o povo romano, muito organizado, cadastrava essas pessoas e dava a elas identificações, para que as pessoas que passassem por elas na rua soubessem que elas viviam da mendicância. E Bartimeu era uma dessas. O que acontece com Bartimeu? Bartimeu estava lá sentado ao lado do caminho por onde passaria Jesus e ficou cego, né? Entusiasmado com aquela multidão, aquela turba que acompanhava Jesus, e ele queria saber o que se tratava. Aí contaram para ele, não, é o Messias que está passando, é Jesus. E ele começou a chamar Jesus. E gritava, filho de Davi, tenha piedade de mim. E as pessoas começaram a escorraçar o cego e mandando calar a boca. E o cego gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus ouviu e mandou que o cego fosse trazido a ele. Na hora que Jesus mandou que o trouxessem à sua presença,
Bartimeu se despojou da capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça? E Bartimeu disse: eu quero voltar a ver, mestre. Então volte a ver, a tua fé te salvou. Vocês entendem o significado dessa história? Se cada um de nós nos colocarmos nesse questionamento, olha a simbologia que tem nessa história, e são questões que nos envolvem a todos. Quando nos despojamos das nossas capas e nos colocamos dentro da casa espírita com o objetivo de nos melhorarmos, porque não adianta vir na casa espírita, queridos irmãos, ou em qualquer casa religiosa, cristã, com o objetivo só de receber, receber, receber. Nós nos colocamos, temos que nos colocar na condição de aprendizes, necessitados. E quando adentramos uma casa religiosa e que nos despojamos das nossas máscaras, das nossas capas, nós abrimos o nosso coração para receber os ensinamentos de Jesus, para entender a sua mensagem e, principalmente, para exercitar os ensinamentos que recebemos. Mas, o que nós fazemos? Muitas vezes nos omitimos. Adentramos a casa espírita, no caso da nossa, trazemos a nossa aguinha, colocamos lá, fluidificamos. Escutamos a palestra, às vezes muito incomodado, porque essa palestra não é para mim, essa palestra é para os outros. Essa exposição doutrinária não me atinge em nada. Aí eu vou ali, tomo um passe, porque a gente tem a tendência a mistificar as coisas. A gente muitas vezes não sabe nem do que se trata o passe, não sabe do que se trata a água fluidificada, mas nós fazemos por repetição. Nós não procuramos entender o processo que acontece dentro da casa religiosa, seja da religião que for. Nós simplesmente seguimos, né? E cometemos os nossos enganos. Às vezes adentramos uma casa religiosa e saímos a doutrinar as pessoas equivocadamente. Mas o que é a mensagem do Cristo? O que é essa história do Bartimeu? O que simboliza? Simboliza e sintetiza o processo da evolução do ser humano. No início, Bartimeu aparece cego, sentado e mendigando, para sair ao final, vendo, caminhando e seguindo Jesus. Somos todos cegos. E estamos todos à margem do caminho. Com essas pequenas histórias simples, que até as crianças entendem, nós sabemos que precisamos chamar o Cristo, o Jesus, com fé e com determinação, para que Ele nos atenda. Porque Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu faça? Ele depende da nossa ação, do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão. Nós temos a mania de dizer assim: eu vou receber, me dê se eu for merecimento. Nós já somos merecedores, nós somos vencedores, nós estamos aqui encarnados. Já somos merecedores. Já recebemos essa dádiva. Já fomos perdoados pelo Pai. Nós que temos que nos perdoar. Nós que temos que começar a enxergar. Nós é que temos que pedir a Jesus o dom da visão espiritual, da visão moral.
interessante, né? A gente às vezes passa, a gente pega a bibliografia, seja de qual for a religião, né? As histórias de Jesus, a gente vai lendo e passa. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, decora a Bíblia, mas não se aprofunda no ensinamento, na simplicidade das histórias, que pode mudar as nossas vidas, o nosso comportamento. Com esse estudo aprendemos que passamos pela cegueira da descrença até chegar a ter fé e crer. Bartimeu acreditava em Jesus. Ele acreditava, ele não tinha um plano nenhum, né? Na hora que ele se levantou, ele sabia que queria enxergar e passou a seguir Jesus. Ele saiu da margem do caminho e passou a seguir Jesus no seu caminho. E nós passamos 30, 40, 50 anos, nascemos e desencarnamos dentro de uma casa religiosa e não conseguimos entender essa mensagem. Não conseguimos despertar a humildade que é, por obrigação nossa, para poder entender essa mensagem. Mas podemos e devemos ir além, podemos saber ao invés de crer, tão somente. E é essa a proposta da doutrina espírita. Ela não quer que a gente acredite, é que a gente busque saber, interpretar, entender, se posicionar, ter humildade para saber das suas condições, das suas falhas. Mas como processo espiritual, aprendemos que a evolução ou iluminação é, na verdade, um processo pessoal, íntimo e transferível de autoiluminação. Nós esperamos o ano todo para o ano novo. Aí chegamos no ano novo, queremos botar roupa de cor e tal, queremos cozinhar lentilha, botar lentilha no bolso, botar não sei o quê. Sabe, vamos desmistificar, meus irmãos. A doutrina espírita, ela nos esclarece, esse é um processo transitório, é o tempo que está correndo. O dia que nós tivermos condições de elevar as nossas morais, aí nós vamos começar a estudar a lei das vibrações, da matemática do universo. Aí a gente vai começar a entender o tempo. O que significa essa mudança de ano? Qual é a transição para nossas vidas? Mas por enquanto nós precisamos entender a lição de amor de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não precisamos de mais nada, nós não precisamos de religiões, de livros, nós não precisamos de nada. Só precisamos entender a mensagem de Jesus, que é farta no Evangelho. O Evangelho, do primeiro ao último capítulo, nos convoca a amar o nosso próximo, a sermos tolerantes, a sermos caridosos. E nós temos dificuldade. Nós precisamos trocar, mudar a nossa forma de pensar. E é simples, é só mudar. Para uma criança, se chamarmos uma criança, para ela vai ser a coisa mais simples. Para nós é difícil. Porque nos viciamos. Não há oftalmo que faça a gente enxergar. Porque a cegueira espiritual muitas vezes nos acompanha por várias encarnações. Encarnamos e desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, por obra e amor da espiritualidade maior, por obra e amor de Jesus, nos dando uma chance de crescermos e evoluirmos, e a gente não consegue enxergar. Por incrível que pareça, nós espíritas, na grande maioria, achamos que as nossas tarefas no centro espírita, né, encerram as nossas responsabilidades com a sociedade. A maioria de nós vem para a casa espírita, faz a nossa tarefa, né?
as mais variadas, e acha que cumpriu a sua obrigação. Será? Será que nós cumprimos a nossa obrigação com a nossa família? Com as pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho? Não é só dentro da casa espírita. Não é só dentro da igreja católica. Não é só dentro da igreja evangélica. Nós continuamos com aquele pensamento, né, daqueles que queimavam bruxas no passado, né? Radicais, cegos, não entendendo a mensagem de Jesus, não enxergando um palmo na frente do nosso nariz. Só a gente muitas vezes é manso, cordial, dentro da casa espírita, mas no nosso meio nós somos completamente diferentes. E todos nós, meus irmãos, em maior ou menor grau. E é isso que nós precisamos entender. Então está se começando um ano novo, né? Aí se faz aquele monte de promessas e de objetivos e metas, quando chega lá por julho a gente cansa. Agosto, então, é o mês do desespero. Não sei por que as pessoas têm preconceito com agosto. Até eu sempre, desde criança, lá no sul, a gente ouvia, né? Mesmo cachorro louco. E aí as coisas acontecem sempre em agosto, né? Não tem nada a ver. São os nossos pensamentos. São as nossas interpretações equivocadas. Aí nós fazemos os objetivos e não chegamos lá. Aí chega no fim do ano, bom, vamos mudar de ano, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem eu cumpro minhas metas. Ilusão, meus irmãos. A única meta que a gente tem que ter é tentar evoluir moralmente, é se modificar. Modificar os nossos comportamentos, porque o resto, todo o resto, toda essa ilusão material que a gente corre atrás, vem por acréscimo. Nós conseguimos, através do nosso pensamento, agregar aquilo que precisamos. E que somos merecedores, não é de acordo com o nosso merecimento, não, que somos merecedores. Então a gente tem que repensar. Por isso que nesse momento falar de cegueira espiritual é interessante. É interessante. Porque eu acho que mesmo que incomode a gente, mexa com a gente, e não é com a intenção de julgar ninguém, porque se tiver que julgar, eu estou me julgando em primeiro lugar, né? Fazer com que a gente pare para pensar. Está começando um novo ciclo, um novo ano, um ano bonito, né? 2022, 00, né? Lindo, estampado aquele número, que tem significado para os cabalistas, tem significado para aqueles que fazem adivinhações, tem significado para os físicos, para os astrônomos, os astrólogos. Mas e para nós? Qual é o significado que tem para o nosso crescimento espiritual? Para o nosso crescimento moral? Para que a gente volte a enxergar. Será que nós somos espíritas em toda parte? Será que enxergamos aqueles que não estão nos centros espíritas? Nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, seja qual for, budista? Será que quando a gente se dispõe a trabalhar nesses centros religiosos, de religação com Deus, nós enxergamos fora? Será que nós enxergamos aqueles que estão na nossa casa? O nosso vizinho? Ali que estão as maiores necessidades. E essa é a dádiva da doutrina espírita quando nos fala da lei da reencarnação. Justiça e misericórdia não podem andar juntas. Uma coisa anula a outra. Se não houver a lei da reencarnação. E será que nós estamos dispostos a nos modificar? Quantas pessoas são invisíveis socialmente?
aqueles que estão nas sinaleiras, aqueles que retiram o nosso lixo de manhã, aqueles que limpam a nossa rua. Nós conhecemos o nosso carteiro. São pessoas que são invisíveis socialmente. Nós cruzamos umas 100 vezes por algumas pessoas diariamente na nossa vida e nós não enxergamos essas pessoas. Somos cegos. Queremos muitas vezes educar os outros e esquecemos de nós e da nossa família. É uma pequena reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, na tentativa de nos melhorarmos. Nós pegamos o Evangelho a qualquer momento, ao acaso, e nós temos resposta para todos os nossos problemas. É a lente de contato que nós precisamos para enxergar a vida. Sem fanatismo. Porque existe uma coisa hoje muito assim de chamar as pessoas de fanáticas, porque as pessoas querem usar uma obra como essa como guia para suas ações, como guia para sua tomada de decisão, como guia para suas escolhas. Ela é simples. Ela é muito simples. A linguagem é muito simples. E é fácil de absorver porque intimamente e intuitivamente nós temos capacidade de entender muito bem a palavra de Jesus, codificada por Kardec, que facilitou muito mais ainda a história. Nós ainda não temos a capacidade de enxergarmos o outro nas suas reais necessidades, achando que o verdadeiro trabalho está entre as paredes do centro espírita. Não precisamos. Jesus não tinha igreja. Jesus não tinha lugar. Ele pregava no meio da multidão, no meio da rua, no monte, nas pedras. O trabalho de Jesus está além do centro espírita, da igreja católica, da igreja evangélica, budista, etc, etc, etc. O trabalho de Jesus não tem denominação, raça ou cor. Todos somos iguais, todos somos irmãos, todos somos necessitados. Que Jesus quer a universalidade dos pensamentos, atitudes e hábitos, voltados para o amor ao próximo, quando ele próprio disse: dai o outro que queres para ti. É difícil, né, meus irmãos? E a gente começa a pensar naquelas questões que a gente deixou de atender aquela pessoa, porque aquela pessoa era antipática, aquela pessoa era chata, aquela pessoa é aproveitadora, e uma série de definições que a gente dá pelo nosso espírito de julgamento. Mas será que não é o momento da gente rever isso? Repensar essas questões? Fica só um questionamento. As curas realizadas por Jesus indicam o extraordinário poder terapêutico do Mestre. Todo mundo sabe disso. Afirmou, porém, que em tempo viria em que seus discípulos do passado e do presente poderiam realizar as mesmas coisas. O Mestre movimentava expressivos elementos de ordem espiritual nas curas, claramente explicadas pelo Espiritismo, que as despojam do caráter místico e miraculoso. Com Jesus, as curas apresentam finalidades de ordem superior: curar não apenas o corpo, mas também e principalmente o espírito. Desmistifica a questão do milagre. Ele diz para nós que nós temos essa capacidade, mas temos que evoluir. E evoluir moralmente para que possamos
alcançar esses objetivos. Tudo que os seres humanizados dizem, ver não existe. É o nosso equívoco em relação à matéria. O ato material, a carne, os elementos do mundo material não existem da maneira como nós a vemos. Isso nós já falamos. Então, qual é a cura para essa nossa cegueira, meus irmãos? Qual é a cura? Quem é que pode me dizer qual é a cura? Peça a Jesus que eu veja, querido mestre, com fé e certeza, e siga o seu caminho. Pois Jesus é justo e misericordioso. Ele é a verdadeira. E o Evangelho é o caminho mais curto para que possamos chegar a Jesus. Espero ter transmitido aos meus irmãos e às minhas irmãs um momento de reflexão para que nesse ano novo a gente possa rever os nossos objetivos e os nossos conceitos em relação ao nosso próximo. Muita paz, muita luz e muita gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui. Boa noite. Devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. As manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou secando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós, com
preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser de si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, meus irmãos, antes da prece, encerramento, eu gostaria de colocar, não complementando a palestra do nosso irmão, que foi brilhante, mas uma mensagem recebida na segunda-feira no trabalho de desobsessão dos médiuns da casa, que falava sobre esse tema. Um texto que eu não trouxe, mas que dizia, pedia-nos para que soubéssemos olhar, mas olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes, nós olhássemos o irmão, principalmente ao nosso lado, que a gente propõe às vezes a olhar muito à frente do mundo do caminho, né? Mas aquele que está ao nosso lado, nosso familiar, o principal irmão que veio com o desafio muitas vezes para a nossa caminhada, que olhássemos para ele com muito carinho e observássemos quanto juntos poderíamos nos melhorar. Um chamamento à reforma íntima. E eu agradeço a espiritualidade amiga pela sintonia dessa casa, pelo amor que essa casa tem, o carinho e o respeito com essa espiritualidade superior, que complementa a cada palestra, a cada estudo, o que você estuda lá no primeiro momento, se complementa aqui no doutrinário. Só temos que agradecer, que seja um ano de agradecimentos pela oportunidade, como falou do nosso irmão, de aqui estarmos, reunidos em nome de Jesus, buscando o aprendizado. Então fechemos os nossos olhos, em gratidão a esse Pai, que sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades, mas que sempre envia-nos anjos amigos para nos auxiliar no caminho. Te dizemos, Pai, em pensamento, oração que teu Filho amado nos ensinou. Como não disse meu Pai, disse Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados. Santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça e de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, acima da nossa. Que o pão de cada dia, o pão do corpo, o pão do espírito, dá-nos hoje sempre, Pai. Perdoai as dívidas, assim como soubermos perdoar os devedores. E não nos deixes entregues, Pai amado, a novas tentações terrenas, livrando-nos de todo mal, hoje e sempre. Que a paz, a luz e o amor de Jesus continue a iluminar nossos passos. Vamos prepararmos para o passe, mantemos a vibração, o silêncio, que muitas luzes se derramam sobre cada um de nós.